Bom, olá todo mundo. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou fundadora e diretora executiva do Instituto Suma Uma, também doutoranda em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC. E é com muitíssimo prazer, agradeço inclusive Programaria por esse convite extremamente especial de conversar hoje aqui com a professora Ruha Benjamin. Ruha Benjamin é professora de estudos afro-americanos na Universidade de Princeton, diretora fundadora do Ida Biel's Just Data Lab e autora de 3 livros, Viral Justice, Race After Technology, People Science e editora do Captivating Technology. Escreve, ensina e fala amplamente sobre a relação entre inovação e desigualdade, conhecimento e poder, raça e cidadania, saúde e justiça. Então, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, estilo Black Power. Estou usando uma blusa de frio de crochê amarela e laranja. Uso uns brincos verdes pendurados. Atrás de mim tem alguns quadros e uma bandeira. E aqui do ladinho uma estante com alguns livros. Bom, então vamos começar a nossa conversa. Ruha, bem-vinda ao Programaria Summit. É um prazer estar aqui com você, é uma honra escutar, certamente aprender muito contigo hoje. Então, primeiro, se apresente e quais as suas primeiras palavras para esse bonito e inspirador encontro. And what are your first words to this beautiful and inspiring meeting? Olá, todo mundo. Muita honra. Quanta honra conversar e estar nessa comunidade. Meu nome é Ruha Benjamin, sou uma mulher negra com dreads longos caídos ao lado e estou com uma jaqueta vermelha e estou sentada em frente a uma grande e larga prateleira de livros, cheia de livros. E acho que as minhas primeiras palavras são que essas conversas, lindas conversas, além fronteiras e além nações, são tão importantes para compreender que esses são limites arbitrários que devemos refletir exaustivamente. Estamos vivendo em um tempo planetário de crise e emergência, surgindo todo tipo de problema de mudanças climáticas à justiça racial. E o máximo que pudermos aprender uns com os outros e ouvir outras experiências, melhor será em termos de para organizar construções solidárias e construção de movimentos. Obrigada, professora. Primeiro, gostaria de começar com uma coisa que penso ser bonita sobre sua história e perfil. Na sua apresentação no seu livro recente, Viral Justice, você escreveu muito sobre seu lugar, sua família e o conhecimento não institucional que você aprendeu com eles. E esses 2 encontros são muito importantes e bonitos para um afastamento colonial do que é possível fazer na ciência. E eu gostaria de ouvir mais sobre isso, fundamentos além do campo acadêmico, e como esses conhecimentos impactaram sua vida e suas escolhas de carreira. And how this knowledge impacted your life and your career decisions. Sim, você está certa. O Viral Justice, de muitas formas, é um livro diferente do que eu faço, incluindo e integrando muitas das reflexões pessoais e histórias e experiências. E eu gostei, como você chamou de forma tão delicada, de modo decolonial, porque parte do nosso treinamento e educação colonial associa ser um acadêmico sério com despersonalização do que se sabe, deixando o mundo em uma distância. Quanto mais autoridade nós conseguimos sendo aparentemente neutros ou objetivos, e pairando sobre as coisas que nós estudamos e aprendemos, ao invés de sermos no mundo e termos conhecimento como essas coisas nos impactam para além do que lemos, além do que escrevemos, e então você sabe, comecei o Viral Justice refletindo sobre meus avós e sua migração, sobre o Jim Crow, a busca por um futuro melhor no sul da Califórnia, e eu falo sobre experiências com os membros da minha família, incluindo minha avó, uma das minhas primeiras professoras, ainda assim não formalmente na sala de aula, as lições que ela transmitiu. E eu penso que parte de nós, sendo honestas conosco sobre como nós sabemos o que sabemos.
tem que haver mais essa expansão prática citacional, citando as pessoas e as experiências além do texto que lemos. E para mim isso tem feito sentido procurar pelos membros da minha família, pelos membros da minha comunidade e todas as coisas que eles me ensinaram. De tantas formas, esse livro é uma carta de amor para todas as pessoas que não necessariamente ganharam crédito por me ajudarem a crescer e me cultivaram. E eu penso que colocando isso na página, convido os leitores a pensar nas suas próprias vidas, em pensar em quem mudou você. Quem você deveria citar em termos de conhecimento e a experiência que você teve além, vamos dizer, do homem branco morto que é pensado em nossas teorias clássicas. Tem tantas outras pessoas, especialmente mulheres pretas na nossa vida, que são importantes para reconhecer e testemunhar as coisas que elas têm nos ensinado. Are important to recognize and bear witness to the things that they have taught us. Nice, very beautiful. É muito bonito. It's very important to think about muito bonito pensar sobre nossa comunidade no nosso processo educacional. Muito bonito. E sobre educação. A respeito do ensino da filosofia, você disse que eu ensino como se minha vida dependesse disso. Muito bonito. E você mencionou a resiliência de Paulo Freire, pessoa maravilhosa que inspirou a nós duas. Se a estrutura não permite o diálogo, a estrutura precisa mudar. Eu assisti muitas palestras que você fez em cerimônia de graduação e todas elas foram muito inspiradoras. Principalmente porque sou professora aqui no Brasil e como você... Eu me importo em criar um ambiente onde os estudantes possam desenvolver eles mesmos além do campo institucional, dos limites institucionais. Então, você poderia nos contar mais sobre a sua experiência como professora de graduação, no seu trabalho com jovens estudantes e o que te motiva nesse trabalho? And what motivates you in this kind of work? Sim, bem verdade. O fato de que minha vida depende disso, sabe? Como se é possível ensinar. O tempo que eu me afastei, eu fiquei impossibilitada de ensinar, eu realmente senti a abstinência de não saber processar e refletir e aprender com os estudantes. E eu acho que o que me motiva é saber que, bem, primeiro, é uma honra sagrada poder ajudar a cultivar a próxima geração de pensadores e organizadores e construtores do mundo. Então eu encaro como uma responsabilidade muito séria em termos de ideias que estamos trabalhando juntos. E para mim é realmente muito importante que eu não encare o ensinar como simplesmente tentando clonar eu mesma, fazer mais de mim e ter mais pessoas que pensem como eu, abordem coisas como eu. Eu vejo que eu quero mais que meus estudantes realmente mergulhem no que eles são apaixonados por, o que para eles realmente é caro, no que parece que eles vão se jogar e pegar as ideias e experiências que nós tivemos juntos, dentro e fora da sala de aula. O que significa que quando eu vier com tarefas e escolhas de leitura, eu estou pensando o que vai impulsionar para além do nosso semestre juntos. O que eles vão carregar com eles. E quando eu faço isso, eu penso sobre o que eu carrego comigo, o que me impulsiona pela minha própria existência como estudante. E usualmente são tarefas ou experiências que não foram apenas sobre ler e escrever e regurgitar e como ter que provar que eu sabia algo. Mas foram quase sempre as situações onde eu estava aplicando o que eu aprendia na minha própria vida. Então eu peguei o que li e pensei, ok, como isso funciona? Como isso é aplicável e relevante? E como, da mesma forma, eu estou tentando oferecer aos meus estudantes aquela oportunidade de aplicar as ideias que temos trabalhado, de um jeito que possa ter várias formas. Mas eu penso que a chave é, você sabe, voltando a Freire, quando ele diz que nós temos que nos mover para além da abordagem da carteira. A educação onde nós presumimos nossos estudantes são como esses jarros vazios. E nós estamos apenas colocando conhecimento dentro deles. E então, nós pedimos para que eles devolvam, mostrem-nos
o que eles entenderem, tudo, toda a informação. E ele diz que ao invés dessa abordagem da carteira, nós devemos tentar a abordagem do colocar o problema. Pensar em quais são os problemas reais que nós encaramos nas nossas vidas e em nossas comunidades, em nossa sociedade, e usar como ponto de partida para ver quais ideias são relevantes para endereçar esses problemas. A relevância é tão crucial e, dessa forma, Freire é um constante farol para mim, para lembrar que meus estudantes vêm para a sala de aula já cheios de experiências, cheios de insight e, às vezes, cheios de má educação. Graças ao como o nosso sistema é tão terrível, né, em termos de como o currículo, em muitas partes do país que mal educa os estudantes, mas eles ainda estão cheios com a má educação. E nós temos que processar aquilo também. Mas a chave é que eles não estão vazios, e o meu trabalho não é preenchê-los. E também pensar sempre no que eles já trazem para a mesa, sabe? E então trabalhar com a realidade deles para descobrir o que é verdade e o que não é. Muito bonito, muito bonito. Seus estudantes são muito sortudos de te ter como professora. E sobre essa situação, como a educação e fazer coisas com os estudantes, você é a fundadora e diretora do Ida B. Wells Just Data Lab. E você também trabalha com estudantes, educadores, ativistas e artistas, juntos desenvolvendo uma abordagem crítica e criativa de conceituação, produção e circulação de dados. E o objetivo é pensar e alcançar uma relação entre as histórias e estudos, poder, tecnologia, dados e justiça e algo parecido. O que é que uma coisa que eu penso ser muito interessante nesse projeto, trabalhar com muitos temas, como interseccionando tecnologia com arte, design, educação, saúde e saúde mental e por aí em diante. É isso. Nos diga sobre a importância da abordagem interdisciplinar para discutir tecnologia. Obrigada por você falar do Lab. E olhando para alguns dos projetos que os estudantes têm trabalhado em colaboração com organizações comunitárias por todo o país, eu penso que a importância da interdisciplinaridade nesse contexto é que o problema que nós temos que trabalhar são muito importantes. As apostas são muito altas. Elas estão afetando a vida das pessoas de tal forma que nós não podemos apenas deixar para pessoas que têm conhecimento técnico, que têm habilidade com dados, programação, porque eles estão perdendo muitos dos diferentes tipos de conhecimento, sabe? Conhecimentos históricos, conhecimentos socioantropológicos, conhecimento cultural. Então, o problema que enfrentamos são muito grandes e consequentes para apenas deixar a revelia, ou como chamam a ciência dura. Outra forma de pensar sobre, sabe? Nós conversamos sobre inteligência artificial e nós conversamos sobre esse método de deep learning, aprendizagem profunda. Quando é sobre redes naturais e machine learning, a ideia é que aquela profundidade computacional, sem profundidade social e histórica, na verdade é uma aprendizagem superficial. Não é o suficiente. É apenas um esquema na superfície. Então, nós precisamos de pessoas que estão pensando histórica e sociologicamente, em termos de comunidade de ativistas e organizadores, pessoas que têm realmente vivido a experiência da saúde, de equidades e que têm sido parados pela polícia, que tiveram uma má experiência com suas escolas e educação. Todas essas experiências, insights e formas de conhecimento são necessárias para ser hábeis, para pensar criticamente, criativamente sobre dados tecnológicos, informações científicas. Nós precisamos por todo lado da mesa. Nós não podemos apenas ter pessoas que têm conhecimento técnico. E nós não podemos apenas ter pessoas que são agitadores, entusiastas pela tecnologia.
fazendo assim decisões importantes, porque então elas irão perder muitos aspectos sobre danos potenciais ao redor. E então, é isso que me motiva em termos de formar o Lab. Felizmente nós temos estudantes para além da universidade, de tantas disciplinas diferentes, e diferentes estudantes que são cineastas e poetas, e de pessoas que estão fazendo neurociência e física, assim, até a ciência da computação. Então nós estamos trazendo junto várias disciplinas sobre a custódia do Just Data Lab. Uau, eu estou muito interessada. Sim, essa sociedade é muito complexa. Eu penso que é muito bonito como a interdisciplinaridade pode ser útil para pensar esses assuntos complexos. E agora, falando sobre um dos livros, dos seus livros, o Race After Technology, é muito interessante, é muito bonito. E eu tenho o livro aqui comigo. Nós estamos tentando Nós estamos tentando traduzir para o português. Espero um dia, em breve, conseguir. Nós estamos esperançosos por esse livro em português. Então, nesse livro, você descreve a segregação racial a partir da utilização de códigos, pensando em engenharia da inequalidade, discriminação alimentar, exposição ao Covid e benefícios tecnológicos. E você guia a discussão administrando com estudos críticos sobre racialidade e o campo da ciência, da tecnologia e sociedade, objetivando criticar a ideia de neutralidade tecnológica. Então, Ruha, atualmente, e sobre nossa perspectiva racial, qual é o mais impactante problema da interseção entre tecnologia e sociedade? Essa pode ser a pergunta mais difícil que você fez até agora, porque é muito difícil diminuir e escolher apenas alguns, sabe? Porque para estender isso, essas ferramentas e tecnologias estão impactando tantas áreas da nossa vida, sabe? Como nós decidimos, sabe? Se tem impactado nosso sistema educacional, nosso sistema de saúde, e nosso policiamento, e nosso trabalho, nossas fronteiras, e quem sabe imigração. É como se todas essas áreas têm sido impactadas e você sabe, os inputs também estão mudando quais as ferramentas são criadas. E então, ao invés de talvez escolher qual é a mais impactante, eu diria que a corrida atrás da tecnologia, focada muito em como essas ferramentas estão impactando, racializando, grupos racializados, como o racismo molda essas tecnologias. E muitos dos exemplos que eu dei sobre policiamento e trabalho e saúde, etc., eles estão focados em como impacta as pessoas. E o que eu penso, e quero convidar a ir fazer além, mais, é olhar para o que acontece até antes dessas ferramentas. Antes do que essas ferramentas estão moldando, impactando pessoas. O que acontece antes disso? E duas áreas que eu penso são muito importantes, que eu penso que estão se tornando, tendo mais e mais atenção, indo para elas, Uma é o trabalho envolvido em criar essas tecnologias, os trabalhadores que estão fazendo isso. E eu não estou dizendo apenas dos colarinhos brancos, dos engenheiros e programadores. Eu digo todas as pessoas que estão dando a moderação de conteúdo, que estão desintoxicando nossas experiências online de chatbots para outras moderações de conteúdo recente. Recentemente, há alguns meses, nós tivemos trabalhadores do Quênia e outros lugares começaram a se sindicalizar porque eles disseram que suas condições de trabalho são precárias, sua saúde mental não está sendo levada em consideração. E eles têm que olhar para todos esses conteúdos que são realmente grotescos e explícitos. Então, tem toda uma área que tem que haver com o trabalho, que tem a ver com o trabalho, e não apenas focando como no ensino superior do colarinho branco, mas todo o ecossistema, sabe? Isso é parte dessas tecnologias. E realmente respeitando, reconhecendo esses que meio que são colocados de lado, Você sabe, porque estão apenas clicando e moderando o conteúdo, esses também são trabalhadores da tecnologia. Nós temos que ver, analisar suas condições, tem que melhorar suas condições. E outra área que o impacto tem que estar ligado é com o meio ambiente e justiça ambiental. E o jeito que o desenvolvimento dessas ferramentas atualmente se baseia em uma abordagem muito extrativista e não uma abordagem regenerativa.
mas uma abordagem extrativa, para falar sobre o tema da conferência, sobre o que quer que estejamos falando, sabe? Que todos os cabos embaixo dos nossos oceanos que estão permitindo o tráfego de dados, ou que nós falamos os minerais que estão sendo extraídos do continente africano, que fazem nossos telefones, sabe? Do carro de lítio ao ouro. Então, novamente, esses são o invisível, sabe? Infraestruturas, os inputs que estão indo nessas tecnologias. Isso é o que devemos ligar, não apenas o preconceito. Esses são as saídas, como isso impacta e discrimina uma vez desenvolvida. Mas o que vai dentro? O desenvolvimento das pessoas, o recurso, o ambiente, que são constantemente armados até para criar, porque aqueles processos também são injustos e extremamente racializados. E então eu gostaria de fazer um convite para que nós olhemos de fora e pensemos isso em relação ao tipo de coisas que eu disse, né, sobre raça além da tecnologia. Sim, eu concordo. Eu concordo que conversar sobre isso é muito importante. Aqui no Brasil, nós temos uma forte luta contra tecnologias digitais de vigilância e reforço da violência, significando para pessoas pretas, indígenas, de periferia, sabe? Então, essa discussão é muito importante, muito bom que aconteça aqui nesse evento, porque tem muitas pessoas jovens e mulheres debatendo tecnologia e fazer tecnologia. É muito importante. Obrigado. Ainda sobre Race After Technology, novamente, o último capítulo desse livro é uma releitura da sociedade, reimaginando justiça, no qual você nos convida a pensar ferramentas evolucionistas, inovativas, e quando nós pensamos no campo da ciência da computação, desenvolvimento de aplicativo ou de outras ferramentas que impactem a sociedade e muitos grupos racializados. Quais exemplos de alternativas criativas durante o mestrado tecnológico você pode compartilhar conosco? Obrigada por isso, sabe? Novamente, olhando para trás, o Just Data Lab, muitas das ideias criativas, eu penso que vem de jovens que ambos são críticos às coisas que já existem, tanto quanto propositivos com alternativas. Eu penso, ao invés de nomear ferramentas específicas ou tecnológicas, eu vou falar da abordagem de seu desenvolvimento. Eu penso que é crucial, eu penso que o ponto de partida tem que ser o reconhecimento da forma corriqueira de injustiça e de dinâmicas de poder que já existem no mundo, e nos perguntarmos quais são as ferramentas e tecnologias que estamos desenvolvendo. Estão reforçando as atuais dinâmicas de poder ou ajudando a subverter elas? E criar algo mais justo, quase tipo uma lista de perguntas que devemos fazer a nós mesmos, sabe? De uma forma contínua. Se nossa coleta de dados está sendo apenas usada por quem já está sentado nas cadeiras de poder para criar mais controle, vigilância e hierarquia. Então, o que estamos criando reforça o status quo. Mas se os dados que coletamos, as ferramentas que desenvolvemos estão jogando uma luz sobre essas injustiças e ajudando a se organizarem e desenvolverem algo mais, então talvez elas estejam sendo libertadoras, por exemplo. Eu penso sobre habitação, sabe? Nós temos uma grande crise habitacional nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E tem grupos que criaram um projeto de mapeamento anti-despejo, onde eles coletam dados sobre como senhorios estão tratando seus inquilinos, seja onde eles estejam despejando injustamente, ou seja onde eles estejam mantendo casas precárias e correndo por baixo dos panos, não seguindo a lei. E então esse projeto está de mapeamento ajuda a coletar dados e os coloca na mão dos ativistas e organizadores da justiça habitacional. Então eles podem trabalhar com aquelas injustiças e então tentar criar algo que permita que direitos humanos e habitacionais aconteçam, né? Esse é um dos muitos exemplos no qual as pessoas que estão coletando dados são diferentes as razões, porque
Por que eles estão coletando dados e criando essas ferramentas? É diferente. E o como eles implementam, quem implementa, é muito mais diferente. Então, é contra todo o ecossistema, não apenas a tecnologia. Não que o algoritmo ou ferramenta é boa ou ruim, ou que toda a sociedade e ecossistema ao seu redor está fazendo. É o propósito de. Então, nós devemos nos perguntar qual é o propósito do que estamos criando e construindo, e para quem o serve, e se serve ao poder. Então, devemos perguntar a nós mesmos se queremos continuar ou não. Nice. I really like subverting logic. Massa! Eu realmente gosto de subverter a lógica. É uma coisa muito criativa, de fato. Sobre o seu livro mais recente, o Viral Justice, como desenvolvemos o mundo que queremos? Você mistura muitas coisas acadêmicas, reflexões acadêmicas e reflexões pessoais também, e cada um dos 7 capítulos são nomeados com uma palavra que você representa os complexos desejos sociais. E é o que conecta com o que você está falando agora, né? Novamente, em sua maioria sobre injustiça racial e outros tópicos. Conte-nos mais sobre a proposta do livro e o processo de escrita sobre a sua própria vida. Diferente do Race After Technology, muitos dos meus trabalhos anteriores, este não fala tanto sobre tecnologia. Tem uma passagem curta nele que dão alguns exemplos que aplicam as ideias para o contexto digital, mas de muitas formas o não dito, o subtexto de Viral Justice é de que a tecnologia não irá nos salvar. Nós iremos nos salvar. Através do tecer de uma malha social forte, mas muito forte, sabe? Fazendo conexões com outros apaixonados por esses assuntos, porque aí, então, tem forças poderosas trabalhando para nos separar. E elas estão apavoradas com a malha social. Nas palavras de você sabe, um em particular, um conselheiro particular de Donald Trump, o Steve Bannon, ele disse: nosso objetivo é quebrar a sociedade. E uma vez quebrada, então, criaremos o jeito que queremos. Então, os seus objetivos são quebrar a sociedade. Viral Justice é um convite para construir uma sociedade. Como construiremos essas conexões? Como criamos uma malha social forte, políticas sociais, sabe? O investimento em educação, saúde, segurança real, não policiamento, mas também não esperar por mudanças de cima para baixo. Não esperar por leis que mudem isso. O que nós podemos fazer nos nossos quintais? Quais conexões podemos começar a fortalecer com nossos vizinhos? Nos nossos espaços de trabalho, nas nossas creches. Então, é um convite para nós irmos à ação, de onde estivermos, porque o problema está em todo lugar, na verdade. Tudo significa que a possível mudança também está em todo lugar. Não precisa esperar por algo na legislação. Os políticos fazer alguma coisa. Temos muitos exemplos. E o que eu tento fazer nesse livro é mostrar esses exemplos. Então, convidar a ser um exemplo também, na verdade, sabe? Fazer algo da sua própria maneira, na sua esfera de influência, que você pode começar a semear um mundo diferente. Isso tem a ver com as conexões que nós estamos. Pensando aqui, é muito bonito como você apresenta o problema no seu livro. Discurso e tudo mais. Também é bonito como você apresenta algumas perspectivas de possibilidade. E esse evento, o Programaria Summit, nesse ano, está pensando em tecnologia regenerativa. Então, é bonita essa perspectiva de possibilidade. Terminar essa noite acreditando na tecnologia como ferramenta para criar casos combinados de futuros sustentáveis e igualitários, com afeto, cuidado e responsabilidade, pensamento crítico e visão sistêmica, são também conhecidos por essa visão também. Então, como alcançaremos esse mundo que queremos?
do we grow the world we want? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Realmente é uma pergunta que nós todos devemos fazer a nós mesmos. Não pode ser definida. Professores não devem definir isso. Políticos não devem definir isso. Nós realmente temos que perguntar para nós mesmos e fazer isso nos nossos próprios locais, nos nossos próprios quintais. Eu penso que parte da resposta dessa pergunta, para cada um de nós temos de fazer, no mínimo, 2 coisas. Eu penso que uma é, primeiro, cortar todas as falácias, as bobagens, as mentiras, daqueles que frequentemente monopolizam o poder e recursos, né? E que está tentando nos vender a sua versão do melhor jeito, do tipo de futuro e mundo perfeito. Porque vocês que não têm servido a grande maioria de pessoas do planeta, tipo de capitalismo racial, hierárquico, sexista, capacitista, o tipo de mundo que nós queremos, sabe? Vendo ao nosso redor, então esse não é o que nós queremos regenerar. Nós queremos regenerar as coisas que assertivamente trazem mais justiça e alegria para o mundo. Então, se cortarmos a falácia e a descaração, e nós temos que reconhecer, então, o brilhantismo ao nosso redor. E com isso não digo apenas as chamadas pessoas educadas, eruditas, mas também a cultura popular e o conhecimento. Agora estamos vivendo em uma era de inteligência artificial e nós temos mais conhecimento coletivo. E nós precisamos ir às tantas coisas que nós não encontramos nos textos e que foram publicadas, coisas que foram publicadas quando diz respeito sobre meio ambiente, catástrofe climática. Nós precisamos escutar os indígenas e as pessoas pretas por todo o mundo que têm soluções e formas que realmente estão em relação e protegendo o meio ambiente. Nós temos que aprender com eles, sabe? Então, o meu ponto de vista, a forma de irmos avante é realmente recalibrar onde estamos procurando por expertise. E o conhecimento, o insight, e ouvir as vozes e os conhecimentos, sabedoria daqueles que foram calados e que têm sido lesados e feitos parecer atrasados, sabe? E aprender com eles. E também, na verdade, começar a virar cara para aqueles que estão constantemente nos nossos canais de notícia, pedir para eles, estão constantemente tentando moldar a política e direcionar o futuro. Pedir para eles pegarem algumas cadeiras no canto e sentarem. O tempo deles acabou. Não tem funcionado. E esse é o porquê de estarmos com os problemas que temos, não é? E nós precisamos trazer à frente a sabedoria coletiva das comunidades e dos grupos que nós precisamos aprender hoje, sabe? Muito bom, obrigada. E no compasso que nós vivemos ainda em uma sociedade binária que separa o campo da tecnologia das áreas humanas, do que é masculino, do que é feminino, progresso versus impacto e por aí vai. Então, qual mensagem você quer dar para a audiência, né? Para essa audiência aqui, para as pessoas que produzem tecnologia, que nos ajudem a entender como mulheres e outros gêneros marginalizados na tech sejam partes disso, sejam construtores de um futuro mais inclusivo e diverso. Sim, obrigada. Sabe, eu penso que, de princípio, nós devemos entender que diversidade e inclusão é só o começo, e não é o bastante. Na verdade, tem muitas coisas que nós não deveríamos ser incluídas. Nós não deveríamos querer diversidade, porque é danoso. E, pense sobre as plantações. As plantações escravistas eram muito diversas, mas elas não eram justas. Nós não queremos elas, certo? E diversificar coisas que são danosas não é o objetivo. Então, nós queremos pensar sobre como nós adentramos esses espaços. E esses campos, nós não queremos apenas assimilar e fazer parte. Nós queremos questionar. E questionar se o atual status quo está realmente servindo a todos. E assim, fazendo, sabe, tem uma frase que se tornou muito popular alguns anos atrás, quando começamos a falar sobre mulheres nos lugares de trabalho, especificamente em tech, se posicionando. A Sheryl Sandberg escreveu no seu livro Woman Needs to Lead In. Nós precisamos afirmar nosso poder, tomar espaços, para fazer parte dessas engrenagens. E o que foi muito interessante, sabe? Ela acabou se tornando, subiu no Facebook, Meta, e causou muitos impactos ao se posicionar.
Então ela ganhou muito com isso, ela teve muito poder e autoridade. Agora, apenas porque você tem uma mulher em um posto alto como esse, não faz disso, né, o espaço de trabalho ou o lugar um bom lugar. Então, para vocês todas que estão entrando nessas arenas, eu realmente quero que vocês entendam que diversidade e inclusão nem sempre é um caminho certo. Mas o fato de vocês estarem ali pode criar, inclusive, uma espécie de fachada de bondade, enquanto que o que acontece atrás, nos bastidores, é realmente danoso. Então, se você quer exercer poder real, você tem que fazer isso coletivamente, não como indivíduo. Nosso poder e status individual não é o suficiente. Nós precisamos trabalhar juntos, organizar e questionar. Sejam as coisas que estamos envolvidas são, na verdade, para trazer mais justiça e equidade para o mundo, ou então são apenas falácias. Falação de diversidade e inclusão. Nada muda, na verdade, na prática do dia a dia desses campos tecnológicos e dessas tecnologias que estão sendo produzidas. Então, isso requer que nós estejamos de pé, atentas e não satisfeitos em ser um token, particularmente em ambientes. E, na verdade, ao invés de ser um token, eu convido você e encorajo você a ser uma problematizadora. Muito bonito. No fim do dia é sobre isso, é sobre fazer algo criativo e celebrar essas iniciativas, como a Programaria e outros coletivos e grupos. É muito importante e bonito para nós. Isso. Ruha, foi maravilhoso mesmo, muito maravilhoso conversar com você. Muitíssimo obrigada. Ruha, it was amazing. Gratidão por essas questões maravilhosas, elas realmente me colocaram para pensar. Realmente agradecida por essa conversa e a Programaria por nos juntar. Sim, muito obrigada pelo seu tempo e doçura. Você é muito fofa. Para terminar, gostaria de te convidar para que você finalize sua fala e pergunto se você tem alguma dica para todas essas pessoas que estão assistindo essa conversa. And ask if you have a tip for the women who are watching our conversation. Sim, eu realmente sinto que já disse tudo que eu realmente queria que você soubesse. Estou pensando em realmente olhando ao redor, seja você esteja na sala presencialmente ou assistindo isso online, realize que nós não precisamos competir entre nós. Não precisamos nos ver umas às outras como competição, sabe? A crise planetária que estamos enfrentando realmente precisa de cooperação, que trabalhemos juntas para organizar e nos levantarmos uma com as outras, ao invés de conflito e competição. Esse é um modelo velho de liderança e cultura, sabe? Nós não precisamos nos curvar para nós. Não precisamos assimilar para que possamos regenerar novas práticas de cooperação, consulta, solidariedade. Então, eu convido vocês para praticar esses novos valores e essas novas abordagens e espalhá-las para onde vocês forem. E entender que nada é tão pequeno a ser feito. Muitas vezes nós somos levados a pensar que nós temos que ter um grande chique título ou posição, que é essa forma de fazer grandes mudanças. Mas o problema é que nós temos que encarar que o que foi criado através de gerações e gerações, através de muitas pequenas práticas e políticas acumulativas, que significa que como iremos alcançar a mudança, sabe? Então não diminua o que você está fazendo. Mesmo que ninguém sabe sobre, é dentro de portas fechadas. Mas saiba que tem efeito propagador. Então eu te encorajo a manter sua energia e alegria e continue junto. Obrigada, Ruha. Foi um prazer. Obrigada por essa conversa tão linda. E espero que todas as pessoas que assistiram essa conversa estejam pensando. Foi um ótimo evento, então obrigada, garotas. Bye, bye. Vejo vocês. Vejo vocês. Obrigada a todas que fizeram acontecer. Espero que tenham uma ótima conferência. Se cuidem. Bye.